Boa tarde a todos. Bom, eu estou aqui fazendo esse vídeo para ajudar todo mundo a fazer as atividades. E a primeira atividade relacionada a essa situação de aprendizagem que está na tela é a atividade 5. E eu tenho percebido que algumas pessoas ou não entenderam direito ou estão com algumas dificuldades para fazer. E aí eu vou fazer um exemplo aqui para vocês para ajudá-los a fazer as atividades do curso. Bom, o curso todo ele se baseia em fazer essa situação de aprendizagem prevista, que é elaborar um plano de ensino para o curso que você vai ministrar, no caso aqui, como funcionário do Senai, né? Eu só vou ler o finalzinho, está escrito assim: para desenvolver a situação problema, você terá disponível um plano de curso de exemplo ou deverá utilizar o plano de ensino da sua instituição ou curso que você seleciona. Neste caso específico, para que vocês possam fazer com êxito esse treinamento, é necessário que você utilize um plano de ensino do Senai. Lá na nossa plataforma, no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem, nós temos dois planos. Um plano que é do técnico na área de movelaria e um outro plano que é na parte de excelência do atendimento ao cliente. Para aqueles que não têm uma afinidade com a parte de movelaria, que deve ser a maioria das pessoas, eu sugiro fazer o uso do plano de formação inicial continuada na parte de atendimento ao cliente, que eu acredito que é mais fácil para vocês resolverem, porque vocês vão ter mais ideias com relação às situações que vocês vão criar. Mas vou prosseguindo aqui, como vocês estão vendo aqui, tudo começa pelo estudo do plano de curso. Que no caso, eu vou usar aqui no nosso exemplo o plano de curso do curso mecânico de usinagem. Todos os planos eles têm uma estrutura parecida. Alguns planos são mais completos do que outros. Então, por exemplo, do curso de aperfeiçoamento profissional, iniciação, que são os cursos da FIC em geral, eles normalmente têm uma estrutura mais simples. Dos cursos de aprendizagem, cursos técnicos, eles são mais completos. Eu estou usando esse aqui porque vai ser mais fácil para eu explicar para vocês. Então, a primeira coisa é o estudo do plano de curso. E aí a gente tem o plano de curso, obviamente que tudo é importante nele, mas alguns pontos são mais importantes que outros. Então, por exemplo, nós temos em todos os planos o que nós chamamos de perfil profissional de conclusão. Neste caso, o perfil ele começa na página 7 e vai até a página 14. E ele explica várias coisas a respeito da profissão. A mais importante é a competência geral, que neste caso, aquele que se formar no curso mecânico de usinagem deverá ser capaz de usinar peças em materiais ferrosos e não ferrosos, seguindo normas e procedimentos técnicos de manutenção, segurança, meio ambiente e qualidade. E aí, logo abaixo, nós temos, vamos dizer assim, um desmembramento da competência geral, que nós chamamos de unidades de competência. Neste caso particular, só existe uma unidade de competência, que por um acaso é a mesma que a unidade de competência geral, porque na verdade aqui nós não desmembramos em nada. Mas quando você tem, por exemplo, não é o caso aqui, mas vamos supor que estivesse escrito assim: usinar peças e dar manutenções e equipamentos, tal. Então eu teria duas competências. A primeira seria a competência de usinar, então eu teria a primeira unidade de competência, e a segunda seria dar manutenção, segunda unidade de competência. Mas prosseguindo, eu vou só mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem todos os perfis, né, todo o perfil que tem várias características, né, não vamos se ater a eles neste momento, e vai até a página 14, como eu falei para vocês. Na página 15, neste exemplo aqui, nós temos a organização curricular. Então nós observamos que nós temos dois módulos, um módulo básico composto de 800 horas, um módulo específico com mais de 800 horas. Então é um curso bem grande, um curso de 1.600 horas. Nós vamos trabalhar aqui a unidade curricular desenho técnico mecânico, que tem duração de 80 horas. Está aqui, ó, tá certo? Então é um pedacinho do módulo básico, né? O que é importante saber aqui? No módulo básico, em geral, nós temos lá os fundamentos técnicos científicos, que a gente pode falar que são as capacidades tecnológicas serem tratadas. Por que fundamentos? Porque eles perpassam por todos os conhecimentos do curso, não é específico a uma área de conhecimento apenas. E nos módulos específicos nós vamos ter o que nós chamamos de capacidades técnicas. Então, basicamente, a diferença entre fundamentos técnicos científicos e a capacidade técnica depende do módulo que está inserido essa capacidade. Quando a gente tem algo mais específico, capacidades técnicas. Quando tem algo assim mais abrangente,
fundamentos técnico-científicos, geralmente no módulo básico. Em todas elas também nós vamos ter as capacidades sociais, organizativas e metodológicas, que são aquelas, vamos dizer assim, mais voltadas à parte, vamos dizer, atitudinal. Não são só atitudinais, né? Mas elas compreendem bastante capacidades que eu diria que são transversais. Elas são ensinadas, mas não há um currículo próprio para ensinar cada uma dessas capacidades. Além disso, uma outra parte importante dos planos é o que nós chamamos aqui de desenvolvimento metodológico. O desenvolvimento metodológico, ele explica para nós como é que a gente vai trabalhar determinada unidade curricular, né? Nas escolas, antigamente a gente chamava de unidade curricular de disciplina, disciplina de português, de matemática. Aqui no Senai nós chamamos de unidades curriculares, que está mais alinhado com a legislação educacional de hoje. Mas enfim, cada unidade curricular tem um objetivo dentro daquele perfil profissional que nós falamos adiante. Então aqui, por exemplo, tem aqui, o que se deve trabalhar em comunicação oral e escrita. Está aqui, Então aqui ele fala o que você tem que fazer, como é que você tem que pensar na sua situação de aprendizagem, por aí vai. No caso específico, nós vamos trabalhar a questão de desenho. Então, se eu sou um professor de desenho, eu teria que ler isso aqui, entendeu? Eu teria que ler isso aqui, e só um exemplo aqui, em desenho. As situações de aprendizagem também devem propiciar ao aluno o conhecimento das formas primitivas geométricas, a posição relativa entre elas, figurações, coisa e tal. Então, quer dizer, eu vou ter que criar situações de aprendizagem, e é isso que nós vamos fazer nesse curso. Então, vamos para a próxima etapa, que aí eu vou detalhar ao próximo passo o que nós vamos fazer.